Olá pessoal, como tem sido a tua volta ao redor do Sol? Todos nós temos 365 dias no ano, mais de 8.000 horas nessa viagem, uma grande viagem que estamos fazendo, e com certeza teremos muitas realizações. E nesse vídeo nós queremos continuar surfando nessa onda, nessa viagem que estamos fazendo, no assunto finanças, dinheiro, o din-din, la plata. E para isso é importante que todos nós tenhamos um conhecimento e saibamos que se nós queremos alcançar resultados diferentes nesse ano, resultados financeiros diferentes nesse ano, teremos que fazer coisas diferentes esse ano. Se você quer esse ano colher, por exemplo, maçã, você vai semear, você vai plantar sementes de maçã. Então, entendam o seguinte, no assunto finanças, nós seguimos a mesma filosofia, o mesmo critério. As coisas que vocês fizeram, que nós fizemos no ano passado, nós precisamos fazer coisas diferentes para realizar coisas diferentes, coisas novas no assunto finanças. E o primeiro ponto que eu quero destacar quando nós falamos nessa viagem ao redor do Sol, para termos resultados diferentes, para realizarmos coisas diferentes, é o assunto planejamento. A palavra de Deus fala em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula as despesas para ver se tem como acabar? O que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você nesse texto? O assunto planejamento. Uma boa, uma administração financeira eficaz, para que você tenha sucesso nas tuas finanças, você precisa de planejamento. Aqui a palavra de Deus fala bem claro, ei, se assente e veja se você tem dinheiro, se você tem como acabar, se você vai ter dinheiro para acabar com essa obra, com essas despesas. Então a importância do assunto planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente está no início do ano e então muitas pessoas me procuram para saber como eu posso me planejar, como eu posso colher resultados diferentes, como que é o planejamento, o primeiro passo, a primeira coisa que você deve fazer, ter um orçamento. E um orçamento não superestimado, um orçamento real. Você tem que planejar as suas despesas e não interessa se você faz um planejamento muito detalhado, se você faz um planejamento mais amplo, o importante é saber quanto você vai receber no ano e quais serão as suas despesas, para onde vai o teu recurso, porque qualquer planejamento, para onde você vai apontar o teu nariz com relação às suas finanças, ao teu dinheiro, você precisa saber quanto você está gastando e quanto você vai receber no ano. A importância de você acompanhar esse orçamento com exatidão, não superestimar, como a gente falou, não começar a olhar para o lado, porque muitas vezes a gente tem a tendência de olhar a vida do vizinho, a vida do irmão, comparar muitas vezes, não. Cai na sua realidade, a realidade é sua, o seu padrão de vida, você tem que fazer um orçamento conforme o teu padrão de vida, não superestimá-lo e caminhar em cima desse orçamento. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa viagem, ter esse planejamento e a importância de ter um orçamento. Mas antes de ter orçamento, antes de você executar um orçamento, você tem que entender qual é a tua atual situação financeira. Como que você se enquadra? Onde você está? Você se enquadra em qual situação financeira? E eu quero citar 3 possíveis situações financeiras e eu gostaria que você analisasse em qual delas você se enquadra. A primeira, estou endividado. Tenho uma dívida alta, tenho meu nome sujo, estou com meu nome bloqueado. Como que eu faço, Thiago? Qual que é o meu planejamento com relação ao endividamento? Primeiro, você precisa enfrentar a sua dívida. Você precisa saber o quanto deve, para quem deve, faça um planejamento para executar essa dívida, busque um planejamento, a importância da ideia do planejamento, para você pagar essas dívidas, seja num ano, seja durante essa viagem que você está fazendo ao redor do Sol, durante todo esse ano, ou seja, durante os próximos anos, mas a importância de você enfrentar esse gigante de frente. Muitas vezes eu brinco que nós temos dentro das nossas despesas uma lagartixa, um endividamento que é uma lagartixa, e nós, por não confrontarmos essa lagartixa acaba se tornando um jacaré. Então não permita que a sua despesa, não permita que a sua dívida, melhor dizendo, se torne um jacaré. Porque é muito mais fácil de você... É muito mais fácil você controlar hoje uma lagartixa e quitar essa dívida do que quando se tornar um jacaré, e aí a situação acaba sendo mais delicada e mais difícil de lidar. Mas a importância é você saber para quem deve e buscar esses credores para negociar. Dentro do planejamento de quitação de dívidas,
tem algo muito interessante, é você negociar. Os credores, eles querem receber, então vá até eles, faça uma negociação de prolongar a dívida, comece a quitar dívidas com juros mais altos, comece a quitar dívidas que têm um volume financeiro de crédito, de endividamento menor, porque aí você tem a noção que você está quitando as suas dívidas. Então comece aí, são alguns passos para você que se identificou nessa primeira ação, nesse primeiro momento que nós estamos falando aqui, que é a questão do endividamento. A segunda posição que talvez você venha se identificar é: ok, não tenho dívidas, Thiago, mas eu não consigo me planejar, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo ter alguns lazeres, eu não consigo viajar, o que eu ganho já é para quitar minhas despesas, como é que eu faço? E aí é importante a questão da priorização. Você dá prioridade para algumas coisas, porque geralmente o que nós fazemos na questão, por exemplo, de poupar? Ah, esse mês eu quero começar a poupar, mas a gente recebe o nosso salário, recebe a nossa prolabore, começa a gastar, 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 e aí chega no final do mês, não vê aquele recurso sobrando para você poupar, e aí você não poupa. Passa o próximo mês, é a mesma coisa, porque você não prioriza a poupança. O que nós devemos fazer com relação a você priorizar a poupança? Você ter a disciplina de colocar isso em primeiro lugar. Você recebeu o teu salário? Já poupe algo. Recebeu o teu salário? Já poupe algo. Eu costumo brincar que poupar e gastar se conjugam da mesma forma, mas nos conduzem a caminhos diferentes. Então cuidado. Cuidado por não ter um gasto em excesso. Revise as suas despesas. Ah, não está sobrando. Revise as suas despesas. Comece a ter alguns passos de você investir o teu dinheiro de maneira diversificada. E o terceiro momento, ou terceira posição que nós queremos citar aqui nesse momento é as pessoas que não têm dívidas, conseguem equilibrar suas finanças, estão investindo recursos. Thiago, eu estou bem financeiramente, eu consigo ter o meu lazer. Ainda assim, eu posso nessa viagem ter algumas ações, ter algumas atitudes? Sim. Algumas atitudes que eu aconselho você revisar durante essa viagem quando o assunto é finanças. O primeiro, você planeja imprevistos. É isso mesmo, morte, invalidez. Principalmente você que tem dependentes financeiros embaixo da tua estrutura. Você precisa planejar imprevistos, ter um bom seguro de vida, ter um bom seguro de renda. Para quê? Para que justamente em um imprevisto, em uma falta, você tenha um fundo de reserva, você tenha uma poupança para que os teus familiares ou para que você próprio possa usufruir sem te onerar financeiramente. Segundo, você diversifica os teus investimentos. Aonde você tem investido? Busque investimentos com razão. Eu costumo dizer o seguinte: quando você faz investimento, você tem que ter uma finalidade para esse investimento. Revise isso. Ah, por que estou investindo? Seja para comprar uma casa, seja para trocar o carro, seja para viajar, seja para a tua aposentadoria, mas revise isso, a importância é você revisar. Faça ofertas generosas. Você tem feito ofertas generosas? A palavra de Deus fala que você é muito abençoado quando é generoso. E aí a importância de você revisar isso na tua vida financeira. Que nessa viagem ao redor do sol, você atinja um outro nível em relação às tuas finanças. Que você realize algo fantástico em relação às tuas finanças. Que você saia muitas vezes da ignorância financeira. Uma das causas do endividamento, uma das causas da falta de planejamento financeiro é a ignorância financeira. Busque esse conhecimento. Seja sábio. Pratique. A pessoa que é sábia, ela ouve que está o conhecimento, ouve que está sendo passado o conhecimento e pratica em cima daquele conhecimento. A partir do momento que você praticar aquele conhecimento, a partir do momento que você colocar isso em prática, o planejamento, o orçamento, para quem está endividado, refazer as suas dívidas, para quem está endividado, buscar um planejamento de quitar essas dívidas, para quem não tem sobras, buscar começar a poupar, buscar começar um outro caminho em relação a rever as suas despesas, ou para aqueles que têm sobra, rever os seus investimentos, mas é buscar e sair da onde você está e
buscar uma nova posição com relação às suas finanças. Eu gosto muito de uma frase de Benjamin Franklin. Ele dizia o seguinte: se você falha em planejar, está planejando falhar. Pense nisso, comece a planejar hoje. Você já está nessa viagem. Não deixe para o fim da viagem. O que você quer colher no final dessa viagem precisa ser feito hoje.